que fazer quando o marido dá mais valor ao trabalho do que à família? Aqui mora o problema. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Vou repetir. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Nós precisamos ter compromisso com uma lista de prioridades, certo? Em primeiro lugar, vem o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E isso não tem nada a ver em estar na igreja de manhã, à tarde, à noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não tem nada a ver em estar na igreja o tempo todo. Buscar o reino de Deus tem a ver com viver uma vida submissa ao senhorio de Cristo. Viver comprometido com os valores do Evangelho. Fazer da vida uma liturgia contínua, um culto que nunca termina. Isso significa buscar o reino de Deus. Não significa estar no templo. Então, você precisa, primeiro, buscar o reino de Deus. Viver uma vida comprometida com Deus, a sua palavra, os princípios da palavra. Segundo, vem sua esposa. Terceiro, vem seus filhos. Depois, então, vem as outras coisas. E nos casos em que a esposa tem dificuldade em se soltar para conversar. É verdade, às vezes em quando é a mulher que não gosta de conversar, não, o que não é comum. Na maioria das vezes, a mulher quer conversar, mas tem algumas que são mais retraídas, introvertidas. Aí o marido pode ajudá-la neste processo. É interessante que quando Jesus quis conversar com a mulher samaritana, ele usou uma estratégia. Ele pediu água, começando um diálogo a partir do que era comum para os dois. O que ela foi buscar? Água. O que Jesus pediu? Água. E o que Jesus ofereceu para ela? Água viva, certo? Então, todo o bate-papo girou em torno daquilo que era comum para os dois. O homem pode ajudar a mulher a começar uma conversa perguntando sobre aquilo que é do interesse dela, que ela gosta, que ela curte, que ela sempre se empolga quando fala sobre isso. Descubra o que a sua esposa gosta e comece uma conversa a partir daí. Você vai ver como as coisas vão fluir. Outra pergunta: de que forma podemos ajudar nossos maridos a cumprirem esses propósitos? Veja só, a mulher pode ajudar o marido a cumprir um propósito quando ela entende o seu propósito. Então, por exemplo, todos nós nascemos com uma vocação que tem a ver com o nosso propósito. E alguém disse que Deus não apenas une pessoas, Deus une propósitos. E aí a mulher precisa entender que o marido nasceu para um propósito. E ela necessariamente terá que ser parceira dele no cumprimento deste propósito. Pelo contrário, vai haver dentro de casa uma competição que não é nada saudável para o relacionamento. Por exemplo, qual é o meu propósito de vida? Implantar a cultura do reino de Deus nas famílias e treinar líderes para fazer isso junto com os casais. Minha esposa, ela se tornou uma parceira no cumprimento deste meu propósito. Em outras palavras, ela casou-se com a minha missão. É assim que a esposa coopera com o marido para que ele cumpra o seu propósito. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aqui.